12, semana 12. Sobre o assunto, é correto afirmar que 0,1. Os elementos do grupo 1 da tabela periódica possuem uma significativa diferença de eletronegatividade em relação aos elementos do grupo 16, o que explica o fato das moléculas de como o H2O, a água, possuírem ligações com elevado caráter iônico. Gente, vamos lá. O grupo 16 é um grupo que tem como maioria ametais e esses ametais têm grande eletronegatividade, enquanto que o grupo 1 da tabela periódica tem metais, ou seja, elementos mais eletropositivos. Quando a gente tem elementos eletropositivos e eletronegativos em uma reação química, eles tendem a formar uma ligação iônica, isso é verdade. Mas no grupo 1 da tabela periódica, a gente tem o hidrogênio, que não é um metal. Ou seja, ele não tem alta eletropositividade. Ele é menos eletronegativo que o oxigênio, mas ele também quer puxar elétrons para si para ter estabilidade. Até porque o hidrogênio, se ele ganha um elétron, ele fica com configuração 1s2, que é a configuração do hélio. Então, o hidrogênio ele tem tendência a compartilhar elétrons, assim como o oxigênio, a puxar elétrons para si. O oxigênio é mais eletronegativo, então essa molécula de água ele vai puxar mais elétrons para si, e aí a gente vai ter a polaridade, A gente vai ter dipolos, um dipolo negativo, que seria o do oxigênio, e um dipolo positivo, que seria o do hidrogênio. Mas essa ligação entre oxigênio e hidrogênio na água, ela não é uma ligação de caráter iônico, e sim de caráter molecular. Por isso, 0,1 é falso. 0,2. Diversos elementos da tabela periódica são poliisotópicos, ou seja, possuem mais de um isótopo estável encontrado na natureza. Sim, a gente tem exemplos do hidrogênio, por exemplo, que tem o hidrogênio 1,1, 1,2 e 1,3. A gente tem os isótopos do cloro, isótopos do hélio, enfim, a gente tem diversos isótopos estáveis, de elementos químicos da tabela periódica. Então, 0,2 é verdadeiro. 0,4. A tabela periódica possui elementos considerados artificiais, ou seja, que foram produzidos em laboratório por meio de reações nucleares entre elementos de massa atômica distinta. Elementos de massas atômicas distintas. Sim, os elementos que têm maiores massas e números atômicos da tabela periódica são os elementos artificiais, certo? São geralmente esses elementos que foram produzidos em laboratório. Ao ser feita, quando o Mendeleev fez a tabela periódica, quando ele montou, faltavam alguns elementos. Esses elementos, ou ele não tinha conhecimento, ou não existiam na natureza, mas ele sabia que, ao serem feitos experimentos, ou, enfim, com o avanço científico, a gente poderia descobrir quais seriam esses elementos. E aí, na tabela, os elementos que têm maior número atômico e maior massa, geralmente são os elementos que foram fabricados pelo homem. Então, 0,4, verdadeiro. 0,8. Em solução aquosa, os elementos do grupo 1 e 2 da tabela periódica tendem a formar ânions, que são atraídos eletricamente, ele fala eletrostaticamente, entre si para formar compostos metálicos. Gente, os compostos 1 e 2 da tabela periódica são compostos eletropositivos, certo? São metais alcalinos e alcalinos terrosos. Eles tendem a perder elétrons, então eles formam cátions e não ânions. O resto aí, de serem atraídos para formar compostos metálicos é verdadeiro, mas eles não formam ânions e sim cátions. Então, 0,8, falso.